Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje vamos conversar com o engenheiro agrônomo Nirley Joacir Storck, da Profigem do Brasil, uma das maiores produtoras de sementes de tabaco, localizada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Com ele iremos abordar a cultura do tabaco, mais especificamente a semeadura de uma nova safra. Bom dia, Nirley. Bom dia, Elpidio. É um prazer a gente estar aqui e poder conversar um pouquinho, falar da produção de mudas e seus problemas, vamos dizer assim, as situações que o produtor pode encontrar. Para quem está iniciando a sua produção de mudas, qual seria a sua primeira dica? Olha, para começar bem uma safra, é importante escolher uma variedade que se adapte bem nas condições de cada produtor. É fundamental conhecer o histórico da área para saber quais são os fatores limitantes, principalmente no que se refere à presença de doenças de solo. A melhor e mais econômica forma de evitar problemas de lavoura é a escolha de um híbrido resistente às doenças presentes na lavoura. Isso evita a aplicação de produtos para remediar e assim já reduz a mão de obra que hoje já é bastante escassa. Quais seriam as principais doenças a serem consideradas? Bem, na nossa região, vamos dizer assim, no Brasil, a murcha bacteriana, o complexo amarelão e algumas viroses, como o PVY, são as principais causadoras de perdas nas lavouras. Por isso é importante discutir com algum especialista ou com algum técnico de confiança qual seria a melhor opção em termos de variedades que poderiam ser mais tolerantes e evitar essas perdas na produção. Falando em produção de mudas, em média, quantos dias são necessários para produzir uma muda? Olha, essa é uma pergunta importante para um bom planejamento. Uma muda normalmente fica boa e forte para tolerar o transplante ao redor dos 70 dias, nessa época mais fria do ano, tá? E em períodos ou regiões mais quentes, isso pode ser menos, de 50 a 55 dias. Mas mudas muito velhas podem ficar estressadas e lenhosas, tendendo a florescer com menos folhas. Assim diminui a produção. Então sempre tem que cuidar a questão da época. Se semeia mais cedo, mais quente, menos tempo vai levar para a muda ficar pronta. E com essa antecipação de plantio, semeando bem antes fora da época, que é considerada normal, precisa ter um cuidado especial. Bem, Elpidio, essa é uma pergunta muito boa, pois temos uma condição bem diferente numa semeadura em março ou abril do que numa semeadura em maio ou junho. Nessas semeaduras bem no cedo, quando ainda é mais quente e tem mais sol e vento, recomendamos usar até uma tela de sombreamento. E é preciso abrir os canteiros mais cedo, pois a temperatura é mais alta e principalmente não aplicar adubo na semeadura, pois nessa época os riscos de salinização são muito maiores. Tem alguma indicação para a preparação da semeadura? Bem, é importante fazer uma boa higienização das bandejas com água sanitária ou alguns produtos específicos que são indicados pelas empresas ou fornecedores. E hoje já existem várias opções boas e mais fáceis de manejar, facilitando sempre o trabalho do produtor. Caso não fizer essa limpeza, pode ficar algum resíduo de doenças nos poros dessas bandejas, que depois podem contaminar as mudas e causar doenças. Há diferença de manejo dos diferentes tipos e marcas de substrato? Bem, alguns substratos usados requerem a adição de água e uma homogeneização antes da semeadura. Isso vale principalmente para os substratos com turfa de esfago, que geralmente são os substratos mais leves. Já os fabricados de casca de pinos já possuem a umidade necessária e exigem apenas uma distribuição adequada e uniforme na bandeja. É importante cuidar para não ficarem torrões ou espaços ocos nas células da bandeja. E o substrato também tem que ser de uma boa qualidade, de uma boa reputação, e sempre lembrando
que tem que usar, vamos dizer assim, produtos certificados, né? Isso já vale para semente, principalmente aquelas que já são certificadas pelas fumageiras. Depois da semeadura, existem algumas dicas ou cuidados a serem seguidos? É importante verificar se não há células secas. Assim, não chega umidade na superfície e a semente não germina. Então, se ficar um oco, essa umidade não consegue subir. É necessário abrir as lonas dos canteiros logo depois da semeadura ou precisa abrir só depois da germinação? Bem, isso é muito importante. Abrir as lonas para ventilar e evitar umidade excessiva dentro do canteiro, pois isso pode prejudicar a germinação ou o desenvolvimento. Quando ficar muita umidade, a germinação pode ficar prejudicada. Além disso, há o risco das doenças pelo excesso de umidade, né, e muitas vezes pelo calor excessivo dentro do canteiro fechado. O fumo não germina com excesso de umidade, ou então temos problemas de raízes espiraladas quando a temperatura fica muito alta. Então, a raiz fica por cima do substrato ao invés de crescer para dentro do substrato. Em termos de aplicação de fertilizantes, qual seria a necessidade e a recomendação? Na Profigen, temos como indicação o uso de fertilizante hidrossolúvel e a aplicação na fase do repique. Assim, evitamos a queima por adubo e atendemos à diversidade de substratos. Alguns já vêm mais fertilizados e outros menos, mas respeitamos as recomendações de cada empresa, pois ela é responsável pela assistência técnica que é dada aos produtores. Mas é importantíssimo que a lâmina de água esteja no nível recomendado, normalmente com 10 centímetros. Assim, o adubo fica mais diluído e evita a concentração no substrato. Além disso, a lâmina de água mais alta evita que a mesma congele nos dias mais frios do nosso inverno. Essas dicas são para as bandejas que flutuam. Tem alguma indicação para quem usa bandeja de plástico que não flutuam? Atualmente são usados por algum produtor? Esse sistema que usa bandejas de plástico requer um cuidado muito grande na hora da construção da piscina, que deve estar muito bem nivelada para que a lâmina de água seja uniforme. Como mencionei acima, o tabaco não germina com excesso de umidade no substrato ou no ambiente. Uma lâmina mais baixa nas fases iniciais da germinação pode ajudar, mas é muito importante preencher adequadamente as bandejas com o substrato e assim evitar as células secas, né, que o substrato logo tem que ficar úmido. Caso não estiver, e estiver um espaço oco, isso evita que essa água chegue lá em cima e onde está a semente, que normalmente nesse caso não germina. Para estas células secas, existe alguma forma de resolver? Sim, pode ser feita uma irrigação leve por cima com um pulverizador só com água ou com um regador de crivo bem fininho. Assim, esse substrato assenta e elimina as partes ocas que evitam que a umidade possa subir. Existem técnicas ou sintomas para ficar ligado em possíveis problemas? Também fique tranquilo que as mudas estão bem crescendo. Sempre temos que lembrar que o fumo tem uma cor de verde vivo. Este é um ponto de partida. Mas a primeira coisa a ser observada é a cor do substrato na superfície da bandeja. Se a cor do substrato, que normalmente é escuro, estiver mostrando uma cor mais esbranquiçada ou acinzentada, temos que ligar o alerta. Os sais do adubo são brancos e tendem a acumular na superfície do substrato, o que chamamos de salinização. Esse é um processo natural e a água passa pelo substrato, que é uma espécie de filtro, e junto leva o adubo, que está presente na piscina, ou no próprio substrato. A água evapora e o adubo fica acumulado na superfície, onde está a semente. Às vezes, medimos a quantidade de adubo na água da piscina, está ok, mas os sintomas na superfície da bandeja mostram a salinização. Por isso, precisamos ficar atentos, né, que com excesso de sal de adubo, a muda não cresce e fica amarelada, fica mais clara. Por ser mais clara, muitas vezes o produtor tende a imaginar que é pela falta de adubo, mas é o contrário. O adubo está concentrado e ainda no lugar errado.
Se o substrato e a própria muda estiverem esbranquiçados, é necessário aplicar água na superfície usando um regador bem fino ou então esse pulverizador, desde que não tenha resíduos de herbicidas nesse pulverizador. Então pode ter problemas de salinização, mesmo se o produtor não aplicou o adubo na piscina. Claro, o problema ocorre principalmente em substratos mais fertilizados e principalmente em épocas mais quentes, com alta incidência de ventos e de sol. No inverno, esse problema tende a ser menor, pois há menos evaporação. Para fazer mudas no verão, precisamos usar menos adubo e usar telas e sombreamento sobre os canteiros para diminuir essa evapotranspiração. Isso reforça já o que eu falei acima para semeaduras bem antecipadas. Existem alguns sintomas que o produtor pode observar e que podem mostrar algum problema? Mudas com folhas mais engrossadas, tipo uma folha de beldroega, com uma coloração mais clara ou verde acinzentada, também são um sinal que pode haver acúmulo de sais de adubo na superfície. As folhas normais são mais finas e verdes, um verde vivo. E isso é um risco, pois nesses casos tende-se a aplicar mais adubo e piorando o quadro. Muito interessante estas observações. E existem mais sintomas que podem ser observados? Bem, um outro aspecto a ser observado é se as mudas estão se desenvolvendo uniformemente em toda a piscina. Se estiverem germinando ou se desenvolvendo melhor nas bordas da piscina, há outro sintoma típico de salinização. Com lâmina de água mais baixa, há a proteção dos ventos e o sombreamento lateral. Então, a borda da piscina faz um sombreamento, né? E aí faz com que menos adubo se acumule naquela lateral. E aí as mudas acabam germinando ou crescendo melhor nessa área. Agora, no inverno, qual seria um bom momento para fechar os canteiros e evitar danos do frio? Depende muito da região. Se pega mais sol ou menos. Mas geralmente entre 14 e 15 horas, e assim a gente acumula um pouco mais de calor, né? Claro que nessa época agora, neste momento, dá para fechar mais tarde, que ainda é mais quente. Mas quando a gente fala do inverno, quando já é frio, né, eu diria que entre 14 e 15 horas, e depende muito da incidência do sol naquela região. E quanto à prevenção de doenças, quais seriam as medidas mais adequadas? Seguir essas dicas e recomendações passadas pelas empresas que se baseiam sempre num calendário de aplicações preventivas. Sempre tem que cuidar com a saúde e usar os EPIs adequados para cada prática. Na dúvida, sempre tem que se procurar um técnico especializado, né, para tomar as melhores decisões e usar os melhores produtos. A cadeia produtiva, com o apoio do Sinditabaco e a FUBRA, está com uma campanha forte para o uso de sementes certificadas. Como você vê isso e quais os benefícios para o setor? Sim, isso é uma campanha que iniciou nesse ano, vamos dizer assim, que a gente já vem trabalhando através do Sinditabaco, mas agora com o apoio da FUBRA e outras entidades representativas dos produtores, o Sinditabaco está fazendo também uma mobilização e uma conscientização para a necessidade do uso de sementes certificadas. Isso vale para outros insumos também. O produtor precisa saber que o tabaco brasileiro é valorizado e reconhecido pela sua qualidade e sua rastreabilidade. E temos que manter essa integridade. Existem outros países produtores, mas o controle e os cuidados com o produto brasileiro permitem diferenciar e garantir uma boa colocação no mercado internacional. Temos que trabalhar sempre nesse sentido. Assim, nos mantemos líderes na exportação e trazemos divisas para o nosso país e a nossa região. O produtor, seguindo as orientações técnicas, certamente conseguirá produzir mudas de qualidade e assim manter esta boa reputação do tabaco no Brasil. Muito bem conversar contigo, Nirley. E as orientações passadas ao produtor no momento em que estão iniciando uma nova safra. Alguns já semearam, outros ainda vão semear, mas é um período em que o produtor deve ficar atento. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e desejamos a todos os produtores uma boa safra e com mudas de ótima qualidade. Cidade feliz representa
No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus